Irmãos, nós temos visto aqui que o apóstolo Paulo, ele explicou na carta aos Romanos que nós de fato não temos nenhum acesso ao Pai. Eu fiquei muito feliz com essa música que cantaram, na qual nós precisamos colidir com, na qual mostra para nós uma letra clara de que nós precisamos de fato, de verdade, lutar contra a nossa própria vontade. E é exatamente essa disputa entre a nossa vontade e a vontade de Deus que esse texto vai terminar. Porque ao declarar para nós que nós não temos acesso a Deus, o apóstolo Paulo traz alguns capítulos elevando a misericórdia de Deus, na qual ele baseia esse seu ponto inicial. Nós agora temos acesso a Deus através de Cristo, através da misericórdia, através de não recebermos a ira de Deus como nós merecemos. Aquela ira de Deus revelada no capítulo 1, que se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, atinge a pessoa bendita de Jesus Cristo. Exatamente por conta disso, as misericórdias de Deus, essas mesmas que no Velho Testamento são a causa de nós não sermos consumidos, agora no Novo Testamento traz para nós esse pedido, esse imploro, esse rogo do apóstolo Paulo, dizendo que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, queridos, vocês não estão recebendo aqui uma mensagem de abstinência pela abstinência. Vocês não estão recebendo aqui uma mensagem de santificação pela santificação em si. Tudo isso precisa ser decorrente de algo extremamente maior, por uma razão muito simples, porque vocês e eu, e nenhum de nós jamais vai conseguir a santificação sozinhos. Nenhum de nós jamais vai conseguir a abstinência ou o que quer que seja sozinhos, não tem como. A nossa carne é mais forte do que nós. Os nossos desejos são mais fortes do que nós. O nosso coração, de onde produz todo o mau desígnio, ele é mais forte do que nós. E o nosso inimigo, Satanás, é mais forte do que nós. É mais sábio do que nós. Conhece mais a Bíblia do que nós. Conhece mais os nossos pontos fracos do que nós. Portanto, essa dependência de Cristo que nós precisamos ter é absoluta, é renhida, é uma luta que precisa ser compreendida por nós. Mas como é que saber a vontade de Deus? A vontade de Deus, queridos, é simples. E ela, de fato, não precisa de nenhum tipo de estratégia. É interessante que nessa ideia de transformação, que é exatamente o que o apóstolo Paulo traz aqui, não vos conformeis, foi o que a gente viu ontem à noite, mas transformai-vos. Ele diz exatamente como nós podemos ser transformados. Nós devemos ser transformados não por nenhum tipo de estratégia, não por nenhum tipo de regra ou lei humana, não por nenhum tipo de grupo ou de ideia. Tem alguns grupos aí que falam e pregam sobre abstinência. Tem um que eu resolvi esperar, não sei se vocês conhecem. Tem vários grupos evangélicos e tal que tentam buscar ou ensinar a abstinência de diversas formas possíveis. Talvez alguns busquem nas sociedades internas isso, na UPA, na UMP, ou em coisas assim. Talvez alguns busquem algum tipo de literatura específica para isso. Tudo isso pode ajudar muito. Não há nenhum tipo de problema de buscar essas coisas. Entretanto, elas não vão resolver o seu problema. Nada disso. Nenhuma estratégia, nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum livro, nenhuma sociedade interna, nenhuma entidade para-eclesiástica, nada vai ajudar você. Porque você precisa ser transformado pela renovação da mente. É isso que diz o texto para você. E é interessante, queridos, que essa renovação da mente tem a mesma raiz de uma das palavras mais conhecidas
e mais negligenciadas do Evangelho. A raiz da palavra metanoia, mudança de mente, arrependimento. Arrependimento é a chave para mudarmos a nossa mente. E evidentemente, para buscarmos a vontade do Senhor na sua palavra, a primeira coisa que a palavra de Deus nos ensina ao chegarmos até Cristo, ao crermos em Cristo, é que precisamos nos arrepender. Só que há uma falsa compreensão do que significa arrependimento. E eu gostaria de trazer de uma forma muito clara nessa manhã o que significa verdadeiramente se arrepender. Porque sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não há perdão do Senhor. E tem muita gente, queridos, que acha, ainda nos dias de hoje, que arrependimento é uma mera oração que é feita no momento de conversão. Tem muita gente que acha que arrependimento são meras palavras que são ditas em determinada prece, ou reza, ou oração, e que vão resolver o seu problema com Deus. E por causa dessa falsa compreensão, tem muitos que talvez estejam aqui nessa manhã, que estejam tentando brincar ou negociar com Deus, ou fazendo isso sem saber. Achando que você pode pecar, e pecar, e pecar, e depois você faz uma oraçãozinha aí, mais ou menos assim: Senhor Deus, eu pequei, me perdoa, em nome de Jesus, amém. Resolvido o problema. Agora eu só preciso novamente me arrepender quando pecar novamente, mas isso só vou fazer amanhã, porque hoje eu estou tranquilo, eu vou dormir. Tem muita gente que acha que arrependimento é brincadeira. Tem muita gente que acha que Deus, ele é simplesmente um gênio da lâmpada que está ali para fazer as nossas vontades e para responder afirmativamente todas as nossas orações. Queridos, o arrependimento é algo tão sério, mas tão sério, que o texto de Hebreus revela o que aconteceu em Gênesis. Quando você vê a história de Esaú e Jacó, você tem um capítulo lá, esse acho que é o capítulo 27, 26 ou 27, e você pensa assim: meu Deus, que injustiça com o povo de Esaú. Jacó engana o cara. A mãe de Jacó bota uma pele de animal para enganar Isaac. Jacó recebe a bênção do Senhor. E Esaú começa então a chorar diante do pai, dizendo: será que não sobrou nenhum tipo de bênção para mim? E ele começa a chorar, e ele diz: mas eu fui enganado, Jacó me enganou, minha mãe me enganou. E ele chora, e ele derrama lágrimas diante do Senhor, e ele pede ao pai misericórdia, e ele pede ao pai clemência, e o pai simplesmente diz: não. E a gente fica pensando: meu Deus do céu, que dureza. É um texto comovente. E aí a gente chega em Hebreus, e Hebreus diz assim: que Esaú buscou o arrependimento com lágrimas, mas ele não achou a ocasião para o arrependimento, ainda que com lágrimas houvesse possibilidade. E os capítulos seguintes então de Gênesis revelam isso. Esaú não se arrependeu coisa nenhuma. Esaú simplesmente não queria perder a bênção. Esaú simplesmente não queria perder aquilo que Deus podia dar para ele. Queridos, tem muita gente querendo Deus simplesmente porque quer alguma coisa de Deus. É isso que o evangelicalismo de hoje tem ensinado. Deus é um gênio da lâmpada. Ele é o Todo-Poderoso, é verdade. Mas Ele é o Todo-Poderoso para fazer a minha vontade. Em outras palavras, eu é que mando em Deus. Eu é que decreto. Eu é que digo. E Ele que cumpre aquilo que eu vou dizer. A vontade de Deus precisa ser a minha vontade. E tem muita gente achando que o Evangelho é isso. É que você agora vai ter o Todo-Poderoso trabalhando ao seu lado para fazer os seus desejos, para fazer as suas próprias vontades. E queridos, esse não é o Evangelho, esse não é o Deus das Escrituras. Esse não é o Deus das Escrituras. O arrependimento, ele não é um tipo de negociação no qual você simplesmente pode achar que dia após dia você pode trazer aquelas palavras mágicas e não simplesmente deixar e abandonar o seu pecado. Tem muita gente que está tão acostumada com isso, mas
mas tão acostumado com isso, que isso virou uma rotina na sua vida. Você peca e comete o mesmo pecado, uma vez, após outro, após outro, após outro, e você vai se enrijecendo, se anestesiando, você vai fazendo com que aquilo seja tão banal, que daqui a pouco você vai estar orando assim: Senhor, me perdoa, eu estou indo além do pecado. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. E nós precisamos entender, queridos, que essa doutrina que nos ensina a conhecer a palavra de Deus, a conhecer a vontade de Deus, passa exatamente por essa mudança radical no nosso pensamento, na nossa cosmovisão. E para entendermos a nossa cosmovisão, eu queria que você abrisse rapidamente a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 15. O texto diz algo, queridos, que é maravilhoso, é fantástico. Porque quando eu e vocês pensamos em alguma imagem, o que é que vem à nossa mente? Em algo que a gente possa ver. Imagem só existe daquilo que é visível. Evidentemente, se Deus não tiver jogado. Porque no capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. A Bíblia diz que Jesus revela para nós todos os atributos de Deus. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 9, diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós não podemos ver a Deus, mas nós podemos ver a Deus na pessoa bendita de Cristo Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Mas para onde essa imagem nos leva? Versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então a primeira coisa, queridos, na nossa cosmovisão cristã, é entendermos que Jesus é o Criador de todas as coisas. E aí você pergunta: peraí, pastor, Jesus é o Criador? Não é o Deus Pai que é o Criador? A resposta, queridos, é simples. Jesus é a manifestação do Deus Jeová. Jesus é o grande eu sou. Ele afirma isso no Novo Testamento. Jesus é o Deus que se revela. A palavra de Deus é confundida com Jesus, com a pessoa de Jesus. Então, quando a voz de Deus foi ouvida lá na criação, haja luz, e houve luz, aquela era a palavra de Jesus. Quando Deus criou, desceu à terra e criou o homem à sua própria imagem e à sua própria semelhança, Ele estava criando o homem à imagem e semelhança de Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Ele é a imagem do Deus invisível. João capítulo 1 nos revela isso. No princípio era o Verbo, o Logos, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Verbo, no princípio, no início, na criação. Ele é a palavra criativa de Deus. É por isso que a nossa vida precisa ser centralizada em Jesus, porque em primeiro lugar, Ele é o grande Criador de todas as coisas. Mas em segundo lugar, Ele não é apenas o Criador de todas as coisas, mas Ele é também o sustentador de todas as coisas. Versículo 17: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Hebreus capítulo 1 nos fala sobre isso. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos fala pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo,
sustentando todas as coisas pela sua palavra de poder. Queridos, não há absolutamente nada nesse mundo, nada nessa criação. E entendam o que significa criação e sustentação de Cristo. Ele requer tudo para si. Não há absolutamente nada, nem um milímetro nesse universo, de coisas visíveis ou invisíveis. O seu pensamento, tudo que existe, o tempo, todas as coisas foram criadas por Cristo, por Deus. E Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Eu queria só dizer, com todo respeito, com todo carinho, há muitos limites para nós, mas não há limites para Cristo. Eu e vocês, a gente não sabe o que está acontecendo ali do lado de fora. A gente não sabe o que a pessoa, se você não sabe se a pessoa de trás está com o olho fechado ou com o olho aberto, se está prestando atenção, se está dormindo. Eu não sei se vocês estão olhando para mim, se vocês estão olhando porque estão interessados na palavra de Deus, eu creio que sim, ou se vocês estão simplesmente dizendo, acaba logo, acaba logo, acaba logo. Eu não sei. Não faz parte da minha alçada isso. Tão perto, tão aqui do lado, mas eu sou tão limitado que eu não sei o que está acontecendo perto de mim. Mas Cristo, Ele não apenas sabe o que está acontecendo aqui e no seu pensamento, mas Ele sabe também o que está acontecendo agora em todo o universo. Ele sabe o que está acontecendo, Ele é onisciente. Ele sabe o que minha mãe está fazendo agora. Ele sabe como estão os meus filhos. Ele sabe como está Ele sabe como está a igreja de Brotas nesse momento. Eu não sei. Mas Ele sabe o que está acontecendo em cada local desse mundo, desse universo. Mas não apenas porque Ele sabe, mas porque todas as coisas acontecem de acordo com a sua palavra de poder. Ele controla, Ele sabe, queridos, cada detalhe. Ele sabe das grandes explosões cósmicas, mas Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Para que Ele sabe disso? Eu não tenho a menor ideia para que Ele sabe disso. Qual é a relevância disso? Também não sei, mas Ele sabe. A palavra de Deus nos diz que Ele conhece cada pequeno detalhe, e isso é extremamente importante para a nossa cosmovisão, para a gente entender quem é o Deus que a gente serve, para a gente entender que se a gente consegue esconder alguma coisa de nós mesmos, nós não conseguimos esconder daquele que tem os olhos de fogo, daquele que tudo prescruta, daquele que conhece cada detalhe da nossa existência. Mas Ele não é apenas um Criador e o sustentador de todas as coisas, e pós-queda todas as coisas estão completamente reviradas. Mas por que pós-queda as coisas estão completamente reviradas? Em terceiro lugar, Ele é o libertador, Ele é o redentor. É o que Colossenses continua dizendo. Nos versículos 15 a 16, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, Ele é o Criador. No versículo 17, Ele é o sustentador. Veja a partir do versículo 18, Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo também todas as coisas. Portanto, queridos, se coisas visíveis e invisíveis estão agora deturpadas pelo pecado, se coisas visíveis e invisíveis estão agora completamente maculadas pelo pecado, nosso pecado, nós temos uma promessa de que todas essas coisas serão transformadas para a sua glória, porque um dia nessa história Cristo pagou o preço na cruz do Calvário, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Ele reconcilia consigo todas as coisas. Eu e vocês precisamos crer nisso. E se nós crermos nisso, nós teremos uma mente transformada. Isso é importante, porque a gente não vai ser fariseus. Isso é importante porque agora a
gente vai basear a nossa fé e o nosso arrependimento no fato de que temos um Deus que conhece todas as coisas, porque Ele criou, porque Ele sustenta e porque Ele redime. Todas as coisas então precisam ser colocadas por esse crivo. O conceito de arrependimento, queridos, não é simplesmente um mero remorso, no qual a gente pode achar que engana Deus como a gente engana nosso pai. Você pode enganar seu pai, seu pastor, você pode enganar quem você quiser. Você é bom para isso. Eu sei que eu sou também. Eu sou também. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu fazia alguma coisa errada, eu sabia que o bicho ia pegar para o meu lado. Quando o papai chegava em casa, eu estava de joelhos. O papai chegava, diga, meu filho, com as lágrimas nos olhos, eu dizia: papai, eu fiz um negócio tão errado, eu estou tão arrependido. Amansou a fé. O papai me abraçava, dizia: ô meu filho, Deus perdoa a gente. Consegui o que eu queria. A ira de meu pai não veio mais sobre mim, mas eu estava fazendo tudo hipócrita. A gente sabe enganar as pessoas, mas Deus a gente não engana. Arrependimento não é uma mera confissão. O pastor Elcio já trouxe essa palavra aqui. Aquele que encobre as suas transgressões vai de mal a pior. Mas o que confessa e o que, irmãos? Deixa alcançar a misericórdia. Queridos, eu não estou pregando remorso aqui. Eu não estou querendo que você fique aqui completamente remoído por causa do seu pecado. Não é isso. Mas eu quero que você se queixe e reclame do seu próprio pecado. Porque é exatamente Ele que faz separação entre você e Deus. E se você continuar nele, você não passa de um religioso hipócrita, que continua vivendo na sua dupla face, que continua vivendo com duas caras, que continua vivendo com dois tipos de vida, continua vivendo com dois tipos de roupagens, mas está na igreja, está fazendo coisas na igreja, está indo lá e é como se ele recebesse uma injeçãozinha para poder continuar na sua vida de pecado. Deus não aceita esse tipo de religião, queridos. E tem muita gente que diz assim: não, pastor, porque a gente é adolescente. Quando a gente crescer, aí vai ser diferente. Vai não. Deixa eu contar um segredo para vocês. A cada ano que passa fica mais difícil. Essa ideia que muita gente tem que a pior época é a época da adolescência, é tolice. É a melhor época. É a época em que você pode ser mais santos. É a época em que vocês podem ser mais fortes, mais vigorosos, mais amantes da palavra do Senhor. Lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias dos quais dirás: não tenho neles prazer. Queridos, vocês estão no espadanar da inteligência. Vocês estão no momento mais extraordinário da vida de vocês, em que os impulsos, em que a força, em que o vigor, em que a alegria está aí. E tem muitos de vocês desperdiçando isso em coisas fúteis, em coisas banais. O arrependimento chega aqui, porque vocês podem usar toda essa máquina, toda essa força, todo esse vigor, toda essa alegria, todo esse poder que vocês têm para a glória de Deus. E isso vai fazer diferença, não apenas agora, mas por toda a vida de vocês. Portanto, queridos, essa é uma mensagem propositiva. O arrependimento ele parece ser algo negativo, não é. O arrependimento deve fazer com que você se jogue no pó de fato, de verdade. Com que você derrame lágrimas, é verdade. Eu estou tratando do seu pecado. Eu estou tratando do fato de você não conseguir controlar a sua língua, de não conseguir controlar os seus olhos, de não conseguir controlar os membros do seu corpo. Eu estou falando claramente acerca de pecado. E isso deve constranger você. De Cristo nos constrange. Entretanto, queridos, quando nós de fato aprendemos a nos arrepender com essa nova cosmovisão, com a compreensão de que esse Criador, de que esse sustentador e de que esse Redentor redime todas as coisas, nós vamos olhar o mundo agora com outros olhos.
Nós vamos olhar as coisas não mais como uma coisa chata, monótona, como aquele escritor, os Eclesiastes, nos diz: ah, que mesmice. Não, mas a gente vai ficar deslumbrado por tantas coisas que a gente pode fazer, por tanta alegria que a gente pode ter. E porque se a gente vai comer, se a gente vai beber, ou se a gente vai fazer outra coisa qualquer, a gente pode fazer tudo para comer Deus. Esse é o conceito de arrependimento. E só dessa forma, queridos, só dessa forma é que nós vamos conhecer a vontade de Deus. Você não vai conhecer a vontade de Deus tateando, como se dessa forma você pudesse achar. Mas, com base nas misericórdias do Senhor, o apóstolo Paulo traz essa ideia de que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Para quê? Para quê? Para experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus? Arrependa-se. Agora, o arrependimento não é um ato único. O arrependimento não é um ato no momento que você é convertido, que você é salvo, não. Porque mesmo depois de convertido e salvo, você continua com os mesmos impulsos, com os mesmos desejos, com as mesmas vontades. Não tentem ser santarrões, não tentem ser super crentes, não tentem querer passar para os outros a imagem de que vocês não têm tentações, que vocês não pegam, que vocês são isso, que vocês são. Não tentem isso. 1 João, o apóstolo nos diz claramente lá que se nós dissermos que não temos pecado, a verdade de Deus não está em nós a nós mesmos nos enganamos e em última instância fazemos de Deus mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe o que significa isso, meu querido? Isso significa esperança. Isso significa esperança para você. Porque talvez você olhe para a sua vida agora e você bote a mão na cabeça e diga: mas é pecado demais, é desejo demais, é luxúria demais, eu não consigo me libertar dessas coisas, não tem como. Tem. Você não tem como e não vai conseguir sozinho. Não há possibilidade. Está decretado pela palavra de Deus, queridos. Você não consegue vencer as suas próprias tentações, não consegue. Mas o arrependimento é o passo inicial para que Cristo possa ser o dono da sua vida, para que Ele não seja apenas o seu Salvador, mas para que Ele seja o seu Senhor, o seu Mestre. Agora, inverte-se as coisas. Agora não é você que diz a Ele: é isso que eu quero, faça. Não. Agora, humildemente, você se coloca diante dele com a boca no pó. E Ele vai dizer para você: é isso que eu quero, faça. A palavra de Deus, Deus. Então, o caminho são os meios de graça. Eu não vou chover numa olhada aqui, não. Talvez o que vocês vão ouvir agora, vocês vão dizer: peraí, todo mundo tem que dizer. Será que todo pastor traz essa mesma ladainha? Isso não é uma ladainha. Isso é verdade. Os meios de graça são as coisas que nós precisamos. Meditação na palavra de Deus, oração. Vocês não têm tempo para isso. Vocês não têm tempo para isso. Vocês têm tempo para os amigos. Se vocês começarem a conversar com um amigo no computador, ou no WhatsApp, ou no Facebook, vocês passam madrugadas inteiras, mas quando vocês estão há 15 minutos ouvindo a palavra de Deus, vocês estão dormindo. Porque parece que Ele não é amigo suficiente de vocês para que vocês se interessem pelo que Ele tem a dizer. Por que será? Arrependimento passa por boca no povo. Está difícil para você. Eu sei que está. Está difícil para todo mundo. O pecado nos assedia. As tentações nos assaltam.
Os desejos estão diariamente diante dos nossos olhos. Nada ajuda nesse mundo. Meus queridos, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. A nossa luta e as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para anular sofismas, para fazer com que jovens inteligentes como vocês não sejam sugados pela astúcia do inimigo. Vocês são tão inteligentes para algumas coisas, mas porque são tão tolos muitas vezes para a verdade da palavra de Deus. Porque vocês não têm alimentado um novo homem. E eu queria me sentar aí, porque eu também preciso ouvir essas mesmas palavras. Eu queria estar aí com vocês. Eu estou aqui ouvindo essas mesmas palavras. Nós precisamos de entender o que significa arrependimento. Porque é pelo arrependimento, pela renovação da nossa mente, pela nossa cosmovisão transformada, centralizada na pessoa de Cristo, é que nós poderemos conhecer de fato a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque o mundo passa, bem como as suas próprias concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Veja, onde é que você está colocando a sua esperança, a sua alegria? Onde é que você está colocando o seu prazer? Onde é que você está colocando aquilo que você deseja? Para que você quer voltar para casa? Para quê? Qual é o desejo do seu coração? Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. É por isso que eu digo que nessa manhã você tem a oportunidade de se arrepender. Porque se você estiver colocando a sua alegria nas coisas desse mundo, a palavra de Deus diz que você é o mais infeliz de todos os homens. Se a sua alegria estiver nos prazeres transitórios do pecado, se a sua alegria estiver nas coisas que passam, que são passageiras, você com tanta inteligência está sendo burro, você com tanta coisa na mente está sendo tolo, porque você vai desperdiçar tudo que Deus lhe dá, por causa de alguns momentos, por conta de alguns anos talvez, e você se perde de conta que há uma eternidade na sua frente, para que a gente possa desfrutar da companhia maravilhosa do Senhor. Quem vai para o céu? A palavra de Deus nos diz. E isso está linkado à sua vontade. Não adianta você fazer parte de nada na igreja. Porque muitos, naquele dia, vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome nós. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E aí ele atrela isso em Marcos capítulo 7, dizendo que o verdadeiro homem de Deus é aquele que faz a sua vontade. Agora vai aqui para Romanos capítulo 9. Romanos 9 diz para você contra quem você está lutando. Eu queria, querido, que você entendesse isso aqui. Você está sendo rebelde, desobediente? Isso é uma pergunta, isso não é uma afirmação, não é? Eu sei que a maioria daqui não é assim, mas alguns podem ser. Você está sendo rebelde, desobediente. Você está ouvindo essa palavra aqui com repulsa, com ira, com desejo que ela acabe. Mesmo que você olhe para o lado, eu queria que você escutasse isso que eu vou dizer. Mais uma vez, quando nós subimos aqui para pregar a palavra de Deus, as nossas pernas tremem, mas a gente faz isso com temor e tremor, mas com alegria, amor, muito amor. Mas a razão da gente poder dizer essas coisas é porque quando você rejeita essa palavra, você não está rejeitando a nós que somos pregadores, você não está rejeitando a pastores, você não está rejeitando a seus pais, você não está rejeitando a sua mãe. Leia Provérbios, você vai, talvez isso mexa um pouco com você. A desobediência,
a forma como muitos têm tratado seus pais tem trazido tristeza para eles. Talvez muitos de vocês agora, sua mãe ou seu pai esteja lá chorando, dizendo: Senhor, faz alguma coisa na vida deles, muda eles, faz alguma coisa. Talvez isso esteja acontecendo agora, mas o problema não é o que você faz com seus pais, porque eles também são pecadores, porque eles também são falhos, e vocês talvez saibam disso, e talvez por isso a revolta é a ira de vocês. Mas, enquanto vocês possam resistir à vontade de muitos homens, no capítulo 9, versículo 19 do Romanos diz: Tu, porém, me dirás, de que se queixei ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Vejam, esse texto que fala sobre a soberania de Deus mostra a mim e a vocês que é uma tolice muito grande nós nos colocarmos contra a vontade de Deus. É uma tolice muito grande nós estabelecermos a nossa própria vontade, porque Ele soberanamente guia todas as coisas, fazendo com que nós sejamos responsáveis por cada um dos nossos atos. E essas duas coisas jamais se contradizem, elas jamais se chocam. Deus não deixa de ser soberano porque eu deixo de fazer a sua vontade, porque a sua vontade está revelada nas Escrituras. E por isso que em Gálatas capítulo 5 a gente tem a chave para adentrar nessa questão. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dos versículos 19 em diante vou falar sobre as obras do Espírito, o fruto do Espírito e as obras da carne. Mas os versículos 16 a 18 são a introdução disso, e dizem assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Anotem esse texto. Vocês foram salvos, vocês foram redimidos, vocês foram atingidos por Cristo para não fazerem a sua vontade, para lutarem a maior luta do mundo, queridos, a maior luta do universo. Não é entre as grandes potências desse mundo. A grande luta do mundo não é entre Batman e o Coringa. A maior luta do mundo não é entre o Brasil e a Argentina na final da Copa do Mundo. Não é. A maior luta do mundo é na nossa carne, é dentro do crente, é dentro daquele que foi salvo por Cristo. O incrédulo não tem isso. Se você não tem a Cristo, você não tem essa luta. Você está muito satisfeito da maneira que está. Tudo que você quer é que esse negócio se acabe, porque você quer se esbaldar no seu pecado, porque você quer continuar vivendo na sua pornografia, vivendo na sua mentira, vivendo nas suas mazelas, nas suas safadezas. É isso que você quer continuar fazendo. E você está pouco se lixando pelo que eu estou falando aqui. Para você pouco importa. Mas se você é crente, essas coisas afetam você. Essas coisas lhe entristecem. Se você é crente de verdade, essas coisas machucam você. Porque o pecado que tenazmente nos assedia faz com que a gente coloque a nossa boca no pó. E faz com que a gente odeie o pecado. Então, enquanto seja difícil de se libertar dele, queridos, perdão não é difícil, é impossível para você, como para mim. A pessoa bendita do nosso Salvador pagou um alto preço naquela cruz do Calvário. Recebeu a ira de Deus, que quem merecia era eu e era você, para que você pudesse entender o que significa arrependimento e mudança de vida. Há esperança, há possibilidade. Talvez o mundo, talvez você mesmo, talvez os amigos, talvez os mestres, talvez os professores, talvez a sua própria cobiça, talvez a sua própria vontade queira dizer para vocês, juntamente com Satanás, dizendo: não tem jeito, você não consegue, é difícil demais. Mas se você
é o sustentador de todas as coisas, você vai entrar por um caminho estreito e difícil, mas no final desse caminho você vai ver uma coisa extraordinária. É como o escritor aos Hebreus nos ensina, que a gente está numa carreira que nos é proposta, e nessa carreira nós temos que nos livrar do peso e do pecado. Imagina, você está numa carreira, numa corrida, e você está com peso. É o pecado que tenazmente nos assedia, e você vai se libertando, e você vai correndo, e ao redor tem uma grande nuvem de testemunhas. O capítulo 11 de Hebreus nos mostra que grande nuvem de testemunhas é essa. Os homens do Antigo Testamento, as mulheres do Antigo Testamento, que viveram pela sua fé, agora estão lá na expectativa da chegada. Mas nada deles, enquanto eles estejam na plateia, o que nos interessa de fato é quem está lá na linha de chegada. Porque o texto nos diz que nós, a despeito do que disse Abraão, do que disse Isaac, do que disse Jacó, nós olhamos para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E quando a gente tenta olhar de lado por conta do pecado, ele está lá dizendo: vem meu filho, eu estou esperando você aqui. Ele quer nos dar o nosso abraço, Ele quer nos receber na sua glória, Ele quer nos receber na glória eterna do Pai, Ele quer nos dar o pão e o vinho, para que a gente possa eternamente viver na sua presença. Ele é o nosso maior incentivador. Não faça isso pela sua mãe, não faça isso pelo seu pai, não faça isso pelo seu pastor, não faça isso sequer por você mesmo, porque nenhuma dessas razões será suficiente para você mudar de vida. Mas faça isso por Cristo, por aquele que se entregou, por aquele que amargou a ira de Deus, para poder fazer de você um jovem crente, um jovem que, apesar de viver num mundo tenebroso e corrupto, pode lidar com as dificuldades desse mundo. Irmãos, tinha outras coisas para ser ditas aqui, mas eu gostaria simplesmente de terminar no capítulo 8 de Romanos ainda, para que você termine essa palavra com uma certeza inequívoca, porque talvez você duvide da providência de Deus, talvez o seu contexto familiar, as suas dificuldades, o lugar que você mora, talvez você comece a reclamar da vida e comece a perceber que você tem muitos motivos para reclamar. Mas veja o que Deus diz aqui em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu propósito. Ao invés de reclamar da providência de Deus, Lamentações capítulo 3 vai dizer: coloca a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a força a quem oferta. Está difícil, mais difícil que para Cristo. Para Ele, Deus não teve nenhuma misericórdia. Para Ele, não tinha como Ele se arrepender. Veja só, Ele não podia se arrepender, Ele não pecou. O arrependimento é uma possibilidade para mim e para vocês, não para Cristo. Por isso, naquela cruz maldita, eu queria que você entendesse o valor da cruz. Agora, você sabe por que existe o inferno? Você sabe por que o inferno é eterno e infinito? Porque você é pecador infinito, imortal, mas você pecou contra um Deus infinito, santo e eterno. Isso faz com que você possa passar toda a eternidade pagando e recebendo a ira de Deus que se revela no céu. E durante toda a eternidade você jamais vai ter pago a sua conta de cada pecado que você comete,
jamais o inferno vai ser suficiente para que você pague, porque você cometeu contra um Deus eterno e infinito. Só que naquela cruz, o Deus eterno que se fez carne, ele recebe de uma vez por todas a ira eterna e infinita de Deus, não por um pecado apenas, ou não por uma pessoa apenas, mas por todos aqueles de toda a história que confiam nele e que se arrependem dos seus pecados. Não é sem razão que o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, tremeu nas bases. Não é sem razão que o Filho de Deus, o onipresente, o onisciente e o onipotente, suou sangue e disse: a minha alma está agoniada. Não é sem razão que o Filho de Deus amargou a ira de Deus, dizendo: por que me desamparaste, Deus meu? Não é sem razão de que a fúria eterna e infinita, em 3 horas apenas, fez com que o nosso Cristo fosse completamente derrotado naquela cruz. Não é sem razão que ele foi completamente abandonado pelos seus amigos, mas ele foi abandonado pelo seu próprio Pai, pelos anjos que não puderam salvar, por todas as hostes malignas. Todos se colocaram contra ele. Ele se colocou como inimigo de todo o universo naqueles momentos, para que nós pudéssemos agora nos arrepender, para que nós agora pudéssemos ficar constrangidos, porque jamais, em toda a ira de Deus derramada no inferno, nós pagaremos aquilo que o nosso Cristo pagou. É por isso que vale a pena viver e morrer por esse Salvador. É por isso que vale a pena se negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. É por isso, queridos, que vale a pena e que você pode, na pessoa de Cristo, vencer as suas tentações e vencer os seus pecados, porque não é por força ou por violência, mas é por aquilo que ele fez, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos colocar